Shalom, queridos, muito boa noite. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, mais uma segunda-feira. A gente está se reunindo para crescer e crescer no Senhor, dentro daquilo que Ele tem nos direcionado, não é isso? Então, fique bem atento aí, porque hoje Deus vai falar mais algumas coisas ao nosso coração, vai nos direcionar para que a gente possa crescer como os grandes homens, homens nobres do Senhor que somos, que vão influenciar as mais diversas esferas da sociedade. Será esse eu e você. Então fique bem atento aí, já pega aí o seu caderno, pega aí a sua caneta, para que você possa fazer as anotações dentro daquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Desde já, quero desejar a você uma semana extraordinária no Senhor, que o Senhor possa estar fazendo coisas grandes no decorrer dessa semana na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Senhor possa te surpreender já nesse início de semana, ok? Eu quero passar um vídeo para vocês agora, para a gente começar nosso tempo aqui de rede de homens. Vamos passar um vídeo aqui do nosso apóstolo, homem de Deus que tem ministrado demais aos nossos corações. Eu queria passar, queria dividir mais uma pérola que ele compartilhou conosco, queria dividir com você nessa noite, tá bom? Então já se posicione aí, a gente já está ajustado aqui para passar esse vídeo para você, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo com o apóstolo Joel Pereira. Shalom, Deus abençoe a tua vida, que a graça do Senhor possa estar sobre você e que a palavra do Senhor renove a tua vida a cada dia. Jesus estava com seus discípulos e fizeram uma pergunta para Jesus. Eles acabaram de ver Jesus expulsando o demônio de um garoto, eles disseram, mas Jesus, por que nós não podemos fazer isso? E lá em Mateus 17, Jesus responde dizendo, olha, por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, sai, e ele vai sair. Então Jesus está mostrando o quê? Que uma fé, ela pode remover montanhas. Mas Jesus está dizendo, diga ao monte. Jesus não disse, descreva ao monte. E sabe por que muitas pessoas não rompem? Porque elas querem dar detalhes sobre o monte, dizendo esse monte tem tal altura, essa questão é muito grande, esse projeto é muito caro, e você começa a descrever tanta coisa que acaba que nada funciona. Jesus não disse descreva ao monte, ele disse diga ao monte. Porque se Davi caísse nessa cilada, imagine quando Davi chegou diante daquele desafio de Golias, e quando chegou naquele momento que Eliabe, o seu irmão mais velho, começou a dizer, mas olha, o tamanho dele é tanto, a lança dele pesa tanto, e começou a dar detalhes, a descrever o inimigo. Davi não queria saber de detalhes, Davi queria saber que ele matou um urso, ele matou um leão, e também a derrubar aquele gigante. Amado, não descreva o teu problema, mas diga o teu problema. Não descreva o teu obstáculo, mas diga, dê uma ordem ao seu obstáculo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai abençoar você. Rompa esse limite na sua vida e você vai ver que diante de todas as montanhas, dificuldades, obstáculos, intempéries que você tem conseguido romper, ou que algumas delas estão paradas à tua frente e não querem sair, pare de descrever, deixe isso para os alpinistas, deixe isso para aqueles que são especialistas, mas decida uma coisa, a fé remove montanha. Diga ao monte e ele vai sair. Essa é a palavra de Jesus sobre a tua vida, e ele diz mais, nada, absolutamente nada vos será impossível. Vamos romper. Deus abençoe você. Que essa mensagem já comece a falar aí no seu coração. Você está pronto para romper limites? É isso que Deus quer fazer conosco. Nós precisamos romper os nossos limites. Precisamos, mais do que nunca, viver dentro daquilo que Deus tem nos proporcionado para esse tempo, para que a gente prove e veja que Deus é bom,
e que Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Então, querido, eu estou com muita expectativa no meu coração, apesar da gente ainda estar atravessando por esse tempo de adversidade, por esse tempo bastante desafiador. Deus tem gerado muita expectativa no meu coração para o que Ele tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Então, eu espero que seja assim com você também. Rompa seus limites aí, exerça a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós já vamos estar de posse dessa palavra, nós já começamos a ser ministrado por ela, mas nós vamos dar continuidade nesse tempo. Então, aumente o nível da sua fé, rompa com seus limites nessa noite e veja que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida a partir disso, ok? A hora que você tiver um tempinho a mais, passa esse vídeo, assista mais algumas vezes essa rede de homens, porque eu tenho certeza que Deus vai falar coisas grandiosas para nós nessa noite. Amém? Queridos, eu queria dividir uma alegria que eu estou no meu coração com vocês nessa noite. Isso mesmo, estou muito alegre hoje. Estou aqui dividindo o altar com uma pessoa muito querida, Carlos Junqueira, alguém que a gente conheceu já há um tempo, né? Formamos juntos no seminário Princípios do Reino, né? Estávamos lá juntos, formamos juntos lá no seminário. Afinal de contas, passamos cada momento lá, né? Da saudade, não dá? Muita saudade. É assim, é coisa tremenda que a gente passa. Então já vamos deixar até uma dica aqui para você, que tá aí nos assistindo. Assim que acabar esse tempo de pandemia, querido, faz a sua inscrição lá no Seminário dos Princípios do Reino. O seminário não é só para quem vai ser pastor, mas é um tempo em que você vai crescer e vai crescer no Senhor. Então não fique de fora da nuvem de Deus para esse tempo. Vá lá, faça a sua inscrição no Seminário Princípios do Reino. A gente viveu momentos lá fantásticos na presença do Senhor. É um tempo de aprendizado, mas a gente vive muita coisa, muita experiência. A gente troca muita experiência legal ali. Então, não fique de fora desse tempo. Já fica aí nas próximas redes aí. Já vou pegar o link direitinho, tudo direitinho, para a gente passar para vocês a nossa grade da escola, para que você possa participar também desse tempo e continuar crescendo no Senhor. Então, como eu falei para você, estou muito alegre hoje de estar dividindo o altar nesse tempo com meu amigo, irmão Carlos, que a gente se conheceu lá na escola, e então nós começamos a criar essa amizade aí, e agora a gente está aqui no altar com ele para dividir algumas coisas. Carlos, pode ficar bem à vontade dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Compartilha isso conosco. Deixa Deus externar, colocar para fora isso que Ele tem colocado no seu coração em secreto. Amém. É uma honra muito grande estar aqui, né? Como o pastor Marcos já falou. Nós nos conhecemos lá no seminário. Fantástico. Momento, um divisor de água na vida de qualquer pessoa. Dividiu muita coisa. A gente acho que conhece, mas a gente não conhece nada e a gente é aperfeiçoado, né? E a palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo. Então isso é muito bom, isso é, faça muito bom, né? E a palavra que Deus compartilhou ao meu coração, né? Eu estava orando ao Senhor e Deus compartilhou ao meu coração. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia aí na sua casa, né? Você homem, você mulher que também está assistindo, filho, filhas, né? E a palavra está lá em Mateus 5 e 6, tá? E ela diz assim, ó: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Né? É uma palavra bem conhecida. A gente fala muito sobre secreto e a gente tem falado muito sobre secreto nos últimos dias, nos últimos tempos. Né? E a gente, lá na nossa comunidade de fé, a gente teve uma instrução para esse ano em que Deus nos direcionaria a 3 pilares,
que seriam oração em secreto, oração em família, oração que hoje a gente entende como pós-Covid, né? Que é com a reunião dos santos. E tem sido momentos fantásticos, sabe? Assim, e a oração do secreto, ela vai desvendar aquilo que Deus pensa sobre você, aquilo que você tá fazendo, o quanto você se entrega, né? E eu fiz algumas anotações aqui, né? E a oração no secreto, se assim que a gente pode dizer, os fariseus, existem duas orações que Jesus vem falando aí. Jesus tinha acabado de subir de ser batizado por João, foi ao deserto, como nós conhecemos nos capítulos anteriores. E Jesus ele vai ali, ele vai no momento em que ele está pregando para os discípulos, ele seleciona os seus discípulos, né? Então ele vai ali, ele chama cada um dos seus discípulos e ele vai pro monte, e ele começa a pregar o sermão do monte. E no monte ele vai e você só vê que só são pancadas, né? Então, assim, ele já vem exortando dali, porque ele vem eliminando as arestas das pessoas, dos religiosos daquela época, né? E aí você pega Jesus e ele vai falar, ele fala em Mateus 6:5, ele fala sobre os hipócritas, né? Sobre os fariseus, em que eles oravam, eles estavam orando ali, e eles oravam para que todos pudessem ver, para que eles fizessem, que as pessoas pudessem ver aquilo que eles estavam fazendo. A motivação do coração deles não era agradar o coração do Pai, não era uma comunicação com o Pai, mas eles queriam fazer aquilo para que as pessoas vissem que eles estavam fazendo, né? Então, assim, e Jesus ele já abomina esse tipo de oração aqui, e ele vai falar. E aí o que é mais fantástico em Jesus é que ele fala o que a gente está fazendo de errado, e ele fala assim: não, meu filho, o certo para você fazer é assim. E aí Jesus vem e te ensina a gente a oração no secreto. E é fantástico, porque se a gente for ver um pouquinho, né, da cultura judaica, e tem dois pontos que me chamou muita atenção aqui, no Mateus 6,6, é que ele fala para a gente entrar no nosso quarto. O nosso quarto é um lugar de intimidade. Eu entro para o meu quarto quando eu vou ter a minha intimidade, né? Então eu vou dormir, ou eu vou descansar, ou eu vou. Então Cristo ele vai ali, Pastor Marcos, e ele vai falar assim: ó, entra no seu quarto, que é o seu lugar de intimidade. E ele quer mais intimidade ainda, mais profundo, porque ele fala assim: fecha a sua porta. E esse fecha a sua porta é onde que quebrou tudo por dentro. Porque assim, quando a gente entra no nosso quarto, e todos homens casados, e a gente vai ter o nosso momento de intimidade com a nossa esposa, a gente entra no quarto, a gente não faz isso em público, a gente faz isso no quarto. Então você vai para o seu lugar secreto. E no seu lugar secreto ali, você fecha a sua porta, porque você não quer ser interrompido. Jesus, às vezes, ele está chamando a gente para o secreto, porque ele quer revelar algo do coração dele para a gente, e que ele não quer que tenha interrupções. Ele quer que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele. E nós, muitas vezes, e aí eu me deparei, né, eu até anotei tudo isso daqui, mas eu me deparei um tempo atrás, Pastor Marcos, que eu não sabia, eu perguntei para Deus assim: Deus, onde que é o secreto? Porque o que eu vou fazer no secreto? Né? E muitas vezes nós não sabemos o que a gente vai fazer no secreto. Eu imagino assim que como um jovem que se casa, ele não sabe, ele não conheceu a sua esposa ainda, né? Então, o que ele vai fazer ali com a esposa dele? Ele não sabe. Ele tem noção do que é para ser feito, mas ele não tem a expertise. Ele não viveu isso ainda. E aí eu perguntei para Deus assim: Deus, eu quero ser amigo seu lá no secreto. E aí eu separei uns momentos assim, não que eu não nesse período, não que eu não estivesse orando, que eu não estivesse jejuando, que eu não estivesse buscando, que eu não estivesse, às vezes, ministrando, ou que eu não estivesse fazendo algo, mas precisava de algo mais. E Deus me chamou a atenção por entrar no quarto, trancar a porta e ter aquele momento com Ele, aquele momento de intimidade. Muitas vezes nós precisamos trancar a porta do nosso quarto, mas a gente não pode trancar a porta do quarto e trancar a porta do coração. A gente tem que fazer o contrário. Eu tranco a porta do meu quarto e abro a porta do meu coração. Quando eu abro a porta do meu coração, o Senhor vai falar os segredos que Ele tem para a nossa casa.
para nossa família, né? Então assim, os projetos que vão nascer, eles não nascem em outro lugar a não ser no quarto. E a única forma da gente se relacionar com Deus é na oração. Então nós nos entregamos ali, nós precisamos entender que esse é o momento mais importante do nosso dia. É o momento mais prazeroso. Tem momentos aqui, e eu até escrevi isso aqui, que tem horas e lugares que nós estamos, que tudo que eu quero hoje é voltar para o meu quarto, para poder ter ali o meu momento com o Senhor. Né? Então, lá em casa eu tenho 2 lugares. Um é no quarto mesmo, e no quarto tem uma rede. E essa rede, cara, é fantástica, porque Deus fala comigo ali. E é o meu momento de intimidade que eu tenho com o Senhor. E a gente que tem filho, eu tenho alguns filhos, né? Então, assim, fica uma bagunça em casa. Muitas vezes eu tranco ali, eu deleto todo mundo lá fora. Eu vou falar assim, Senhor, agora sou eu e você, né? E o Senhor, o que é melhor disso tudo é que essa vontade que a gente tem de se comunicar com o Pai vem dele mesmo. Que amor é esse, gente? É inexplicável, não tem explicação. A vontade que eu tenho de me relacionar com o Pai vem dele, entendeu? Então, assim, é um amor que supera qualquer coisa. É um amor que supera qualquer tipo de expectativa, sabe? É algo que a gente vem aprendendo. E Deus no secreto, o que eu tenho visto e o que Deus tem falado na nossa casa é que no secreto ele vai contar os sonhos que são deles, né? Porque muitas vezes a gente fala assim que os sonhos de Deus, eles são melhores que os nossos. E nós sabemos, nós cantamos isso, mas nós pregamos isso, mas e viver isso? E ouvir quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Sabe? Os sonhos de Deus para a sua vida, ele vai revelar para você no secreto. No secreto, o Senhor conta quais são os sonhos dele para você. Né? E muitas vezes a gente espera que o ministro ou que o pregador, que ele ministre nas nossas vidas, e amém, isso é muito bom, isso é muito válido, isso existe, né? Mas muitas vezes o que está guardado para você, Deus está falando no secreto. O pregador ele vai ser usado para poder liberar aquilo, para que você tenha talvez convicção. Como a gente fala muito em casa, talvez é o algodão que você colocou para fora da sua casa, né, para que ele venha aparecer ou molhado ou seco. Mas o Senhor, ele falou isso primeiro. Isso nasceu no seu coração primeiro. A profecia, ela vem de acordo com a palavra e ela nasce no seu coração. Toda profecia, ela tem que ser baseada na palavra, né? Senão ela é profetada, né, pastor? E aí, o que a gente precisa entender é o quão bom e o quão prazeroso é a gente estar nesse momento de secreto. O quão maravilhoso é você viver isso. Porque não tem outro lugar, sabe? Sem brincadeira, a melhor parte do dia é quando a gente se relaciona com o Senhor. Eu acho lindo que Deus, ele é um Deus relacional. Deus, ele se relacionava com Adão no Éden. Deus queria se relacionar com todos. Deus veio a se relacionar com o povo depois que ele querer se relacionar com o povo depois que ele tira ele do Egito. E o povo rejeita Deus. Deus, ele vem colocando juízes na história de Israel para que eles pudessem julgar o povo, mas Deus, ele quer um rei para que possa estar ali para governar o povo. E Deus está falando para a gente, Cristo está falando para a gente o tempo todo: não, eu sou o rei, eu sou quem governa a sua vida. Quem governa a nossa vida não é o político, não é nada disso. Quem governa a nossa vida não é o Covid, gente, que a gente está vivendo nesse momento de pandemia. Quem governa nessa vida é Deus. É Ele que tem os minutos contados de nossas vidas. É Ele que sabe do nosso respirar e do nosso caminhar. Eu acho bastante interessante essa questão do secreto, até porque eu tenho muita experiência com isso, sabe, Carlos? Eu tenho um costume de manhã eu acordo mais cedo um pouco, pego a minha xícara de café, vou lá para os fundos da minha casa, onde tem um banquinho que bate um sol da manhã. E eu sento ali e ali eu fico quieto. E assim, é o tempo que eu tenho minhas maiores revelações e maiores momentos com Deus. Porque, e eu acho interessante disso tudo, que coisas que Deus me revela ali, e muitas vezes acontecem ao longo do meu dia. Eu falo, cara, esse filme já passou, né? E às vezes a gente fica esperando, como você estava falando aí, a questão de vir um pastor, um apóstolo, um profeta, falar algo.
Eu digo sempre aqui na comunidade, Carlos, que há coisas que nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta vai falar com você, senão Deus nesse momento de intimidade, né? E esse momento que a gente passa é um momento muito propício para que a gente ainda busque mais a Deus nesse secreto, né? Essa questão do secreto, ela é de muita importância para nós como homens e como homens de Deus, porque ali a gente vai começar a viver experiências com Deus, de fato. Porque Deus ele começa a se revelar a nós, né? E como você estava falando, Deus é um Deus de relacionamento. E muitas vezes, Carlos, as pessoas não entendem que Deus ele quer ter esse tempo com cada um. Muitas vezes as pessoas acham que isso é para pastor, que isso é para bispo, que isso é para querubim, serafim e por aí afora. Não, Deus quer ter um relacionamento de secreto conosco. Afinal de contas, Ele nos chama de noiva. É coisa íntima. Então a gente precisa crescer o nosso entendimento acerca disso aí e ter tempo de secreto com Deus. Porque a própria palavra fala que Ele tem coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos para nos revelar. E aonde vai ser isso? É no secreto, né? É muito fantástico porque, assim, tudo, que nem o pastor Marcos falou, quando a gente separa esse tempo, as coisas, elas parecem que a gente vive já viveu, né? Muitas pessoas vão falar, parece um déjà vu ou algo que aconteceu antes, mas tudo isso foi porque Deus ele cuidou de você. A Bíblia ela é clara quando ela vai falar que Deus sempre as coisas ele avisa para os seus profetas, né? E outra coisa, a gente precisa entender que esse momento que eu tenho com o Senhor, ele está se comunicando comigo. Muitas vezes a gente entra no nosso secreto e a gente só vai chorar. E muitas vezes eu já entrei no secreto e falo bem assim, cara, mas eu estou chorando por quê? E o Espírito Santo ele começa a ministrar o nosso coração. As coisas elas começam a desatar quando a gente coloca os nossos joelhos no chão e a gente começa a clamar a Deus, né? É claro que tem pessoas que são impossibilitadas de orar de joelho, mas se deita, se joga. O que Deus está falando é que Ele quer que o nosso coração se incline a Ele, que a nossa cabeça se incline a Ele, né? O que o Senhor ensina para a gente aqui com esse texto eu aprendo, pastor Marcos, é que assim esse momento ele vai direcionar a nossa vida para sempre. Esse momento que a gente tem de secreto com o Senhor, ele vai mostrar para nós aonde que nós devemos andar. Como o pastor falou aqui há pouco, é esse momento que fala assim, cara, tudo que está me acontecendo no dia, o Senhor já falou para mim antes aqui. Todas as dificuldades que eu vou enfrentar durante o meu dia, as respostas que eu vou dar, o Senhor já me preparou para que eu possa dar essa resposta, porque eu tive o meu momento no secreto com o Senhor. Então, assim, e uma coisa que é muito importante, a gente homens, e como é a rede de homens, né, então a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é o secreto, a vontade de ter o relacionamento com Deus, o momento de comunhão com o Senhor, a mesa que a gente precisa também mostrar aos nossos filhos, o porquê e a importância disso tudo. E muitas vezes a gente só vai ter esse entendimento quando a gente começou lá atrás. Então, como eu falei, todo mundo está em casa. Então, assim, não é mais o pastor que libera a palavra sobre a sua vida, homem, sobre a sua casa. Todo mundo aqui, o pessoal da mídia de todas as igrejas, eu vejo aqui os meninos se esforçando bastante aqui, né, para poder fazer tudo com qualidade, com esmero, entendeu? Então, assim, graças a Deus pela vida de cada um, graças a Deus pela vida do pessoal da mídia daqui, da nossa igreja lá. Então, assim, todo mundo se esforçando bastante para levar a melhor forma para vocês. Mas, homem, eu quero te encorajar a algo, sabe? Entra no seu secreto, porque os segredos para a sua família, para a sua casa, Deus está revelando para você lá. E muitas vezes o pai está lá. Muitas vezes a gente só precisa colocar uma cadeira e falar assim, Senhor, hoje eu não sei nem o que te falar. Muitas vezes a gente não tem o pão na nossa casa e muitas vezes a gente vai chegar no momento e vai falar assim, Senhor, olha, a porta de emprego, ela se fechou.
a despensa ela também já está vazia, Senhor, mas eu confio no Senhor, porque Tu és Jeová Jireh. E senta aqui, Senhor, eu só queria ser acalentado como um pai, porque Ele é pai. Ele é um pai de amor, entendeu? Então, Cristo, o ano inteiro, a Bíblia inteira, eu vi ali, olhei para a plaquinha ali, o ano de 2019 da comunidade aqui foi o ano do amor. E eu vi os frutos desse amor. Eu participei, como o pastor falou, no seminário, e eu vi o pessoal daqui, o amor, entendeu? Então, assim, o amor, ele emana de Deus. Então, o segredo de tudo é o relacionamento seu com o Senhor, sabe? Quando a gente se relaciona com o Senhor e quando a gente tem esse momento de intimidade com o Senhor, dessa busca, dessa vontade, dessa gana de estar ali com o Senhor, todas as coisas elas vão acontecer. Porque primeiro a gente gerou lá no secreto. O segredo para o nosso dia, Deus contou para a gente no secreto. Os sonhos que o Senhor tem para a nossa casa, para os nossos filhos, Deus contou para a gente no secreto. Entendeu? Muitas vezes nós pensamos que, cara, isso, como o pastor falou, isso é para bispo, isso é para apóstolo, isso é para quem trabalha na igreja. Não, isso é para você que é filho. Isso é para você, meu irmão, que é filho de Deus. Isso é para você que é sacerdote, que está cuidando da sua casa. Isso não é para cada uma das pessoas. Isso é para você, isso é para mim. Entendeu? Então, assim, eu consegui entender muitas coisas que aconteciam na minha vida porque eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor. E a gente precisa se comunicar com o Senhor. E a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, né? E eu falo que até em sonho a gente está orando, entendeu? A gente tá sonhando, porque Deus está revelando os sonhos dele para as nossas vidas. Então, assim, e o secreto, cara, é quando você fecha a sua porta, que ali é só você e Deus. É quando você se fica nu diante do Senhor. Ele sabe de todas as coisas que aconteceram na sua vida, mas muitas vezes nós precisamos entregar com a nossa boca para que ele possa tomar alguma ação em cima disso daí. Carlos, quer ver algo que eu estava aqui procurando, que é interessante para a gente dentro disso que você está falando? É algo que Jesus fazia. Olha só, Marcos, capítulo 1, versículo 35. Isso é para a gente entender que o próprio Jesus, ele ia para esse lugar secreto. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, secreto, e ali orava. A gente começa a entender a importância disso, que o próprio Jesus ele fazia isso. Ele ia para o secreto dele para ter com o Pai. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma carreira a ser percorrida, que tinha um destino a ser trilhado, que tinha algo a ser cumprido e que ele precisava buscar de uma fonte. E que fonte era essa? Era o Pai. E nós hoje, como filhos de Deus, como homens de Deus, como aqueles, e talvez aquelas, que eu creio que tem muita mulher aí nos vendo também, nós precisamos entender que nós precisamos buscar também direto da fonte. Buscar nesse tempo de secreto. Para quê? Para que a gente venha também é, a, a romper com as mais diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu falo sempre que a gente vive tempos de um bombardeio na nossa mente, Carlos, né? Que muitas vezes você não sabe o que eu faço, o que eu não faço. E é nesses momentos que a gente é direcionado. Então é nesse momento em que a gente aquieta o nosso coração. É nesse momento que a gente respira mais aliviado, né? Então você precisa sair dessa zona de correria sua e entrar para esse lugar secreto, né? A gente fala sempre, o véu, ele já foi rasgado. E se esse véu for rasgado, é para que eu e você, para que nós tivéssemos livre acesso à presença do Pai. E é nessa presença que a gente vai ser revigorado, que a gente vai ser fortalecido. Essa palavra, ela se faz muito forte para a gente hoje, essa questão de secreto, né? Nós tivemos um seminário, Carlos, antes da pandemia, Pão e Vinho.
né? Foi já nas vésperas da pandemia, que nós chegamos no domingo, na segunda-feira começou esse contratempo todo. E nós passamos sexta, sábado e domingo escutando falar sobre secreto. Teve lá uns 7 ou 8 ministradores, em que o pastor Ravso deixou para trazer temas livres, abertos. Todos eles falaram, e no final caía no secreto. Por quê? Porque Deus já sabia que ia vir esse tempo. É claro, os pastores estão se esforçando para ajudar a orientar as ovelhas, mas mais do que isso, a gente ia precisar do secreto. E aí o que é engraçado é que o pastor, para orientar as ovelhas, ele vai para o secreto. Porque senão se tornam palavras de homem, né, pastor Marcos? Mas no secreto a gente tem a revelação daquilo que o Senhor quer direcionar a cada um. Tem um amigo pastor lá em Vila Velha que ele fala bem assim, que ele conta uma história que um certo pastor, ele estava no estacionamento e uma pessoa reconheceu. E Deus usava aquele pastor como com dom de profecia. E a mulher chegou para o cara e falou bem assim, cara, o que você quer? Pastor, o senhor pode me entregar alguma coisa? E ele falou bem assim, pediu para que ele orasse, ele orou por ela, aí ele falou bem assim, e aí? Aí ele falou bem assim, touché. Ou seja, eu não tenho o que falar para você, porque Deus não me falou. Né? Mas essas coisas acontecem quando a gente tem essa certeza é porque Deus ele nos fala no secreto, sabe? As coisas elas acontecem porque a gente tem intimidade com o Senhor. Então eu busco ouvir ao Senhor em todo o tempo. Eu busco estar neste lugar, neste local onde as pessoas, né, não te veem, porque a palavra ela vai falar aqui lá em Mateus, onde a gente leu, que a gente não precisa olha, eu estou subindo para o meu lugar de secreto com o Senhor. Eu não preciso alarmar isso, ou eu não preciso levar isso para as redes sociais ou para algo do tipo. Não me interrompe porque eu estou no meu lugar de secreto. Não, cara, você só tem que saber que ali você vai ter o Pai que vai te ouvir, que ali as coisas elas vão acontecer, que o seu coração nu, né? Porque assim, é que nem o fato de fechar a porta na palavra que eu entendo, é que ali eu posso me despir todo, completo, eu devo me despir por completo. Eu devo falar para o Senhor, Senhor, olha, os meus pensamentos foram esses, o meu coração pensou isso, Senhor, me ajuda, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que está fazendo de errado, a gente tem noção do que está fazendo de errado e a gente escolhe ainda em continuar, mas ali nesse momento o Senhor ele vai falar bem assim, filho, olha, eu achei sinceridade no seu coração. E quando o pastor Marcos leu aqui, lá em Marcos, agora no 1:35, né, Cristo ele sobe todos os dias, ele sobe de manhã, a palavra nos relata que ele sobe para ouvir aquilo que o Pai tem para ele. No Getsemane, Deus estava ali, ele foi perguntar, Senhor, ele chorou. No Getsemane, Cristo estava ali falando assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Cara, Cristo venceu a cruz no Getsemane. Cristo ele foi decidido e ele tem a noção do que vai acontecer com ele, porque ele exorta Pedro anteriormente na ceia. E se a gente for ver, tudo isso é a vontade que o Pai tem para a vida dele. E a gente tem que entender que o Pai só revela para os filhos aquilo que a gente vai suportar. Deus não, eu não acredito que hoje, né, o Senhor vai pedir para alguém pegar uma cruz e vai acontecer algo daquele jeito, porque já aconteceu. Cristo já foi ao madeiro para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Para como o pastor Marcos falou, para que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, assim, eu, você, todos nós temos direito a acessar ao trono da graça, a poder falar que assim, Senhor, olha, hoje foi um dia difícil. Ô Senhor, os meus filhos, a minha esposa, me ajuda, sabe? Ele pode te ajudar. Em todo tempo ele está ouvindo o seu coração, ele está ouvindo o que você está dizendo para ele está vendo as suas ações. E ele pode te ajudar mais do que qualquer um nessa face da terra. Ele é o Senhor e ele é quem conduz todas as coisas. Então, assim, no momento que você tiver, sabe, eu acredito que, como o pastor Marcos falou, eu não sabia que vocês tinham sido sempre ministrados pelo secreto, né, que tinha sido levado a isso daí. Mas, gente, a gente precisa entender uma coisa.
as coisas elas vão voltar ao normal, ou próximo do normal, a um novo normal, e eu espero que seja um normal. E uma coisa que é muito interessante, a gente está poluindo menos esses 90 dias que a gente já está em casa, a gente está fazendo menos barulho, o universo ele está diferente, as coisas estão diferentes. Então, algo novo do Senhor para vir sobre a vida de cada um, algo especial. E como que eu vou saber o que vem sobre a minha vida? No secreto, né? E muitas vezes eu falo que o cristianismo ele é como uma estrada, Pastor Marcos, com neblina, né? Os homens que estão assistindo, que já dirigiram na neblina, eles vão entender. A gente não sabe o que está lá, a gente sabe que nós sabemos do que a gente vai acontecer lá no futuro, lá em Apocalipse, né? Mas a gente não sabe qual que é a trajetória que a gente tem para chegar lá. E quando eu disse sim para o Senhor, né, eu falei assim, Senhor, a minha vida é sua, eu estou morrendo, né? Eu morri para mim e eu estou vivo agora para o Senhor, né? Então, assim, eu não tenho mais a minha vida. Quem direciona a minha vida, os meus passos, a minha família, é o Senhor. Ele só me confiou a ter uma grande família e cuidar dela. E é um prestígio muito grande, porque o nosso primeiro ministério ele começa na nossa casa. Nós somos os missionários dentro da nossa casa. Então, a gente tem que exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. E uma coisa que é fantástico nessa pandemia é que todo mundo pode exercer o seu sacerdócio agora. Todo mundo, todos os homens são pastores das suas casas nesse momento. Por mais que a gente precise de orientação, de ligar para o pastor Havilson, para o pastor Marcos, para os pastores da casa aqui, de falar assim, olha, me ajuda, né? Me ajuda numa orientação aqui, mas porque Deus vai te revelar quem vai ser a pessoa que vai te ajudar. Até nisso o Senhor vai direcionar as pessoas, a palavra que vem, né, sobre a sua vida. Então, assim, é fantástico esse amor e esse zelo que o Senhor tem por cada um de nós, pastor. É legal, Carlos, isso tudo, que a gente também desfruta de um relacionamento muito íntimo, né? Muito gostoso. E certa vez eu estava conversando com um discípulo, aí ele me perguntava assim, mas Deus fala? Eu falei, fala e fala mesmo, né? Ah, mas como eu não consigo escutar a voz de Deus? Aí eu falava justamente isso com ele, essa questão dele ir para um momento de intimidade, um secreto, e eu falava para ele assim, nós estamos aqui dentro dessa sala. Se lá fora a sua esposa te gritar, você vai conseguir discernir a voz dela, correto? Aí ele, claro, vou. Por quê? Ah, porque eu conheço, porque eu tenho intimidade. Eu falei, é justamente isso aí. Quando a gente desfruta de uma intimidade, você conhece pela voz, vem falando e você vai discernindo aquilo tudo. Então, essa questão do secreto, é aí que muita gente, às vezes, se perde, né? Porque a voz de Deus é uma voz inconfundível. E tem muita gente que, às vezes, faz algumas coisas dizendo que é de Deus e não é de Deus, porque não conhece a voz de Deus, porque não desfruta de um relacionamento com Deus, de um secreto com Deus. Porque se você tem esse hábito de você desfrutar de um momento de secreto, de intimidade com Deus, você vai saber como você vai proceder. Às vezes, eu falo sempre, a gente, muitas vezes, como o amigo falou aí, né, estava querendo uma profecia, né? Às vezes você vai receber algo, e se você desfrutar daquele momento com Deus, é aí que você vai testificar se é de fato de Deus ou não, né? A gente conversa aí, às vezes, acerca da internet, né? Hoje a gente está usando a internet, essas ferramentas aí, de uma maneira, assim, grandiosa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa complicada também, né? E é desses momentos de secreto que você vai descobrir o que é e o que não é de Deus. Porque nesse tempo também se levantam falsos profetas. A palavra diz que é para enganar quem? Os eleitos de Deus.
Ele não está falando que esses falsos profetas veio para enganar o povo do mundo. É para enganar os eleitos. Então, eu e você, a gente precisa desfrutar desse tempo e ficar atento. Para quê? Para que a gente não seja enganado, não seja mais um. Então, você precisa entrar para esse tempo de secreto, ter esse tempo de relacionamento, né? Cada um tem uma rotina, um dia a dia, mas você precisa, assim, não é dizer porque, só Deus só vai falar com você, pastor, naquele momento do café ali de manhã. Não, não é isso. Eu criei uma rotina. A Bíblia vai falar que Deus vinha na viração do dia para poder encontrar Adão. Comigo é de manhã. De repente, com você, é à noite. Mas você precisa criar uma disciplina de ter um encontro com Deus. Porque nós somos, assim, a gente alterna muito nas coisas que a gente faz. Então, se a gente não tiver um hábito, um costume, a gente acaba se perdendo. E por isso eu prefiro, assim, de manhã cedo eu já acordo, desço lá para o meu banquinho, e ali eu fico, e oro, e choro, e deito no banco, e daqui a pouco eu levo meu celular junto, que boto um louvor ali e começo. E aí tem dia que eu vou ver, já deu até 10 horas. Eu falei, opa. Mas é porque a gente começa a desfrutar de algo tão bom que aquele tempo que a gente parece que foram minutos só. Poxa, mas passou tão rápido esse tempo aqui, de tão gostoso que foi, de tão prazeroso que foi. E ali é onde eu vejo que essa grande neblina que nos cerca se torna tão pequeno. É diante desses momentos. Às vezes as pessoas têm a gente assim como referência. Eu acho que as pessoas precisam de uma referência em Cristo de verdade, mas olham para a gente como super-homens, né? A gente, se cortar o dedo, sai sangue também. Se ficar um tempo sem comer, a gente fica com fome, às vezes fica até mal-humorado, né? Mas a nossa força, na verdade, vem daí, é desse tempo, né? Que a gente tem com Deus. Então, você, homem, né? Você tem uma tarefa de dirigir a sua casa. Eu falo sempre com os homens aqui, Carlos, que a nossa tarefa não é só dirigir a nossa vida. Porque quando implica só com a gente é uma coisa. Mas hoje uma decisão que você toma implica a sua esposa e seus filhos. E se essa decisão for errada, vai botar todo mundo à mercê. Então nós homens, nós precisamos entender bem isso. É por isso. Mas Deus quer facilitar a nossa vida. Tade Roberto já dizia, né? É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Deus quer facilitar as coisas para nós, Ele quer se relacionar com nós. É para isso. Eu não entendo ainda por que a gente foge tanto desse tempo. Querido, faça uso dessa palavra hoje. Deixe essa palavra se fazer verdade no seu coração. E aí eu vou usar uma frase aqui do apóstolo Joel. O seu sucesso é o meu alívio. Facilita as coisas para o pastor também. Ajuda o pastor também. Isso, vai para esse tempo de secreto aí que você vai poupar muita coisa. Tá bom? Carlos, quer continuar? Tranquilo? Já entregou o que tinha que entregar, já falou. Só mais uma coisinha, só pegando um adendo no que você falou, né? Eu ia embora sem falar essa, mas assim, não posso. Então, assim, muitas vezes nós falamos assim, como o pastor Marcos falou da família, do aliviar, né? Muitas vezes nós olhamos para Cristo, né? E a Bíblia ela nos orienta para que a gente faça com as nossas esposas como Cristo fez com a igreja, né? Então, assim, Cristo amou a igreja, tudo, Cristo deu a vida pela igreja, mas uma coisa muito importante, Cristo conectou a igreja novamente com Deus. Nós, em casa, precisamos conectar a nossa família sempre com Deus. Nossos filhos têm que olhar nas nossas vidas e falar bem assim, eu vejo Deus na vida do meu pai, eu vejo Cristo resplandecendo sobre a vida do meu pai, né? A gente tem que tirar muitas vezes também, pastor Marcos,
Muitas vezes nós, homens, nós vestimos uma capa de super-herói. E às vezes a gente não chora na frente dos nossos filhos. Cara, eu vou te dar um conselho, chora na frente dos seus filhos, cara. É muito bom. Sabe assim, é muito bom. Eles vão te ajudar. Seus filhos, cada um tem uma função na casa, né? Então assim, chore na frente dos seus filhos. Eles vão saber que você não é o super-herói, mas que você confia no super-herói que é Cristo. Aleluia. Ah, é tão bom esse tempo aqui junto, sabe? A gente começa a trocar essas experiências que vêm de Cristo, a gente se fortalece tanto. E a gente tem esse ministério de direcionar a nossa casa. Esses dias eu tenho um filho de 9 anos, João Gabriel Carlos, que é um figuraço. Figuraço. Aí esses dias eu desci, cedo ele acordou cedo, aí estava lá no sofá. Aí quando eu fui preparar o café, ele pegou a minha xícara, pegou a Bíblia, botou o meu óculos e foi lá pro banco e ficou sentado lá. Cara, eu olhei aquilo ali. Aí ele tinha falado, eu quero ser igual você, pai. Falei, não, você vai ser melhor que o pai. Né? Mas eu fico olhando a importância que isso tem, porque quando a gente faz errado, a gente se torna um espelho para eles fazerem também. Jesus, o Cristo, ele não pediu para a gente fazer nada que ele não tivesse feito. Então, quando ele vai para o secreto, ele, cara, o caminho é aqui, ó. A fonte é aqui. Vem para cá, faz. Né? E ele tentou com os discípulos lá, né, que na hora que ele voltou do Getsêmani, ele falou assim, vocês não conseguem ficar um tempo aí orando, estão tudo dormindo aí já, né? Tentou ensinar para os caras ali ainda. Então a gente tem que aprender com isso. Então, queridos, aproveite dessa palavra de hoje, não deixe para amanhã. Né? Pastor, eu não consigo. Às vezes eu até tento, eu fico, quando eu vou ver, 2 minutos, cara, fique os seus 2 minutos. Fique os seus 5 minutos. Fique os seus 10 minutos, cara. Mas vai para lá, vai para o secreto. Né? Esse 1 minuto vai resolver muitas coisas na sua vida. Você vai ver isso. E é nesse tempo que você vai começar a ter essas experiências. Eu volto a falar isso para você. Nós, como homens de Deus, nós precisamos ter experiência com Deus. Então, querido, tome essa palavra para a sua vida, tome esse conselho, essa direção. Vai para o secreto. Aproveite desse tempo que você vai ter no secreto, para que você possa vir aqui e estar compartilhando com a gente também dessas experiências que você tem tido em secreto. Carlos, que noite, que tempo gostoso a gente teve aqui, que troca, né? A gente estava conversando antes de começarmos aqui a rede de homens. O cara falou assim, rapaz, estou com frio na barriga, estou nervoso. Eu acho que eu estou mais do que ele. Né? Eu já vou solicitar ele mais vezes aqui. Já essa aqui, então, já foi para abrir a porteira, né? Então agora a gente já está aqui, já somos acostumados. Agora a gente vai, vamos embora, mais vezes aí para frente. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, querido, de uma maneira rica e poderosa. Vou pedir Carlos para fazer uma oração por nós nessa noite aí, entregando esse tempo que a gente teve ao Senhor e orando pelas nossas vidas. Amém. Pai, nós queremos render graças a Ti, te agradecer porque Tu és o Abba, Pai, aquele que cuida de nós, aquele que nos alerta, Senhor, aquele que em todo momento está falando conosco. Pai, obrigado, Senhor, porque nós entendemos hoje, Senhor, que o melhor lugar para estar é no secreto com o Senhor. Que o lugar onde o Senhor quer direcionar a nossa vida, a nossa família, Senhor, é ali, Senhor, no cantinho secreto, com a nossa porta fechada, Senhor. Seja esse lugar, Senhor, aonde for que o seu filho estiver, ó Pai. Que o Senhor possa tomar os nossos corações. Nós entregamos, Senhor, tudo isso em Tuas mãos. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa ser viva e ela possa fazer um rebuliço dentro dos corações, Senhor, dentro do íntimo de cada um dos Teus filhos, Pai. Pai, toma cada um, Senhor, cada um de nossas casas, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, Pai, em Tuas mãos. Os nossos líderes, Senhor. Senhor, tome em Tuas mãos, Senhor, a nossa nação. Seja sempre o controle, Senhor, de todas as coisas.
Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus te abençoe de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos encontramos na próxima segunda-feira, no mesmo horário e no mesmo bate-canal. Deus te abençoe. Tira uma foto nossa aqui, por favor. Em tua presença eu vou, seguindo os teus passos, mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar, mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou. Teu amor me sustenta, eu não vou duvidar. Sobre as águas eu vou andar. Mesmo que tudo me pareça estranho, eu sei que nada vai mudar teus planos pra mim, Jesus. Pra mim. Tua graça vem me alcançar e traz de volta em minha esperança. A noite inteira eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem quando o sol raiar.